Você sabe que navegação, viagens, qualquer tipo de transporte seria impossível se não houvesse o norte, se não houvesse um senso de direção. As embarcações, os navios, os aviões, qualquer tipo de transporte depende do norte, ou seja, e um ponto fixo pelo qual aquela embarcação se dirige. O norte é o ponto fixo, é o ponto que não muda. É o ponto pelo qual você pode se posicionar e, portanto, também decidir aonde você quer chegar. Eu vou dar para você um norte agora. Quando a vida é bem-sucedida, é porque ela segue um norte. Obviamente, o maior norte de todos é Deus. Deus é o nosso norte maior. Mas ele também deixa outras dicas para que nós venhamos nos posicionar, venhamos nos dirigir e saber o destino que queremos chegar. Então, o norte que eu vou dar para você hoje chama-se o conceito, o entendimento, a consciência de dever e de generosidade. Preste atenção. Dever e generosidade. Quando nós falamos em dever, a própria palavra já traz a dica. Dever é aquilo que nós devemos a alguém, ou a nós mesmos, ou a outras pessoas, ou a Deus. Todos nós temos deveres. Todos têm deveres, até crianças têm deveres. A criança deve obediência ao seu pai. E é responsabilidade dos pais ensinar a criança os seus deveres e não deixá-la viver de qualquer maneira, simplesmente sob os seus desejos. Então todos têm deveres, todos os cidadãos, todas as pessoas têm deveres, elas devem alguma coisa a algo ou alguém ou a elas mesmas. Então, na vida nós temos de ter consciência dos nossos deveres. O que é um dever? É aquilo que eu devo, é uma dívida. Dever é uma dívida, que se eu não pago, se eu não cumpro, eu fico devendo, eu fico mal com aquela pessoa que esperava algo de mim. Então, por exemplo, vamos olhar para o casamento. Dentro de um casamento, marido e esposa têm deveres. Sim, nós temos deveres. O que eu devo à minha esposa? Eu devo fidelidade a ela. Quando eu me casei com ela, eu estava dizendo não a todas as outras mulheres do mundo, dizendo sim para ela. Então eu devo a ela fidelidade. A fidelidade, quando ela existe no casamento, ela não é um favor. Não é um favor que você dá ao seu cônjuge. É um dever. Quando você é fiel, você está pagando a sua dívida. Se você pagou a sua dívida, o seu saldo é zero. Você não tem saldo. Você está no zero. Você simplesmente zerou o negativo. Então, ser fiel é um dever. Você ouvir a sua esposa, o seu marido, é um dever. Você ajudar a sua esposa, o seu marido, é um dever, porque vocês compartilham uma casa, vocês compartilham uma vida. Então, vocês devem uma coisa ao outro. Respeito é outra coisa que você deve. Respeito no falar. Respeito nas decisões, não tomar decisões sem incluir, sem consultar o outro. Porque se você não consulta o seu cônjuge, é como se você estivesse dizendo, eu não preciso de você, você não conta aqui, sua opinião não conta, eu vou fazer quer você goste ou não, independente do que você acha. Isso cria uma dívida na relação. Então muitos casais estão com um saldo negativo na relação, por quê? Porque eles não cumprem nem os seus deveres. Não cumpre o dever. Não faz a sua parte. Muitas mulheres são frustradas com seus maridos porque eles não saem do sofá. Ficam jogando videogame. Ficam dizendo, não, eu estou procurando emprego. A mulher está lá trabalhando, sustentando a casa. E ele diz, não, eu estou procurando emprego. Hoje eu mandei um e-mail. Hoje eu fiz uma ligação, eu estou esperando a resposta. Ela fica revoltada, irritada com seu marido, porque ele não demonstra
nenhum mínimo de responsabilidade de compartilhar o fardo, de sustentar a família. Então ele parece confortável, apoiado no fato de que a sua esposa está trabalhando e sustentando a casa. Quer dizer, ele não está cumprindo o seu dever ali dentro, no mínimo de demonstrar o esforço para sair dessa situação. Então, quando a gente cumpre o dever, quer dizer, quando a gente cumpre as nossas responsabilidades, a gente está fazendo o quê? Não mais do que a obrigação. Nós somos obrigados, ou seja, temos obrigações morais de fazê-los. Você arrumou a sua cama, você levantou e arrumou a sua cama, isso é um dever que você deve a si mesmo, o mínimo de decência. Você escovou os seus dentes, você tomou banho, é o mínimo que você deve a si mesmo. Então, tudo na vida tem os deveres. Você vai no seu trabalho, o seu patrão está lhe pagando para você fazer certas coisas. Você faz aquilo que o patrão te pagou para fazer, é o seu dever. É o dever. Ele está pagando você. Então, quando a gente faz apenas aquilo que somos mandados, apenas aquilo que é a nossa responsabilidade, nós estamos zerando a nossa conta. Então, o nosso saldo sai do negativo e vai para o zero. Mas não se esqueça, ainda é zero. Aí entra o segundo conceito, que é o conceito da generosidade. Então, primeiro conceito, dever. O que eu devo? Segundo conceito, generosidade. Ou seja, ir além do que eu devo. Ir além do que é a minha obrigação. Aí é que as coisas começam a ficar interessantes. Porque se você quer um casamento de qualidade, se você quer uma vida de qualidade, você quer uma empresa de qualidade, tudo que você quer de alta qualidade, você precisa acrescentar generosidade nisso. Ou seja, o dar, o ir além, o fazer mais do que a sua obrigação. Então, por exemplo, Deus criou na sua palavra, dentro desses conceitos de dever e generosidade, Deus criou duas coisas chamadas dízimo e oferta. O que é o dízimo? Dever. Dízimo, também chamado de primícias na Bíblia, é o que nós devemos a Deus. Dízimo não é nosso. Nós não damos dízimo, nós devolvemos o dízimo. Porque o dízimo é de Deus, é santo, é sagrado. Ele reivindicou o dízimo para si. Apesar de ser dono de 100% de tudo que existe, ele só quer de nós o reconhecimento do seu senhorio quando nós devolvemos para ele as primícias de tudo que recebemos. Se chama dízimo. Então, quando a gente devolve o dízimo, a gente está fazendo o quê? Cumprindo o nosso dever. Quando a gente não devolve o dízimo, quando a gente retém o dízimo, o que a gente está fazendo? A gente está deixando o saldo negativo. Deus chama de roubo. Roubará o homem a Deus? Sim, vocês me roubam quando vocês mantêm, quando vocês retêm os dízimos e as ofertas. Então, o dízimo nós devemos a Deus. É uma dívida. Agora, Deus não criou só o dízimo. Ele, além do dízimo, que é o dever, quando a gente devolve o dízimo, digamos, a gente zera o nosso saldo com Deus, ele também criou as ofertas, que parte para o conceito da generosidade. Dízimo é responsabilidade, dízimo é dever, é obrigação. Oferta não é obrigação. Oferta tem que partir do coração do ofertante. Oferta vem da generosidade do ofertante. Eu quero dar. Eu quero oferecer isso, eu quero fazer aquilo. Da minha boa vontade eu quero fazer isso. O rei Davi, por exemplo, quando ele pensou em construir o templo para Deus, ele tomou uma decisão e ele disse assim, olha, todo o meu tesouro pessoal, tudo que eu acumulei de riqueza como rei, eu vou deixar para a construção do templo. Eu decido fazer isso. Ele tomou essa decisão. Deus não mandou, Deus não pediu, ninguém pediu. Ele decidiu. Eu vou deixar todo o meu tesouro pessoal para a construção, para financiar a construção do templo.
E ele foi ao povo e disse assim, olha, isso é o que eu vou fazer. Agora, se alguém também se move voluntariamente para dar ofertas de ouro, prata, bronze e tal, para construir o templo, então fiquem à vontade de fazer isso. E o povo, então, seguindo o exemplo do rei Davi, também generosamente contribuiu para a construção do templo. Então, ofertas são fruto da generosidade. É o que o marido faz além da sua obrigação. Ele dar respeito à sua esposa é um dever. Ele dar um elogio para sua esposa é generosidade. Não é? A pessoa colocar o pão na mesa para a família, o pai de família, a mãe de família, colocar o pão na mesa é uma obrigação. Agora, dar um abraço, reconhecer as qualidades da pessoa, sorrir, sabe? Às vezes a pessoa chegou cansada do trabalho e está lá, teve um dia horrível, e então a pessoa vai lá na cozinha, faz um chá, faz um suco, uma coisa que agrada a outra pessoa e traz para ela, olha, eu fiz para você. Aquilo é uma oferta. Aquilo é generosidade. Já não é dever. Não precisava ter feito. Não era obrigado a ter feito. Mas fez porque teve o prazer. Teve o prazer de fazer. Muitas vezes a Cristiane sabe que eu vou fazer alguma coisa e eu preciso de uma roupa que eu gosto. Então ela, sabendo que eu vou usar aquela roupa, ou que eu gostaria de usar, às vezes poderia até usar outra, mas eu gostaria de usar aquela. Então ela vai lá na noite anterior, ela prepara aquela roupa para mim. Então aquilo é generosidade, é um ato de generosidade que ela faz para mim. Então o casamento só fica bom mesmo quando os cônjuges, além de cumprirem os seus deveres, também são generosos um para com o outro. A empresa só fica próspera mesmo, só tem sucesso mesmo, quando além de ela cumprir as suas responsabilidades, ela também é generosa para com seus clientes e colaboradores. E assim em todas as áreas da vida. Se você quer ter bom relacionamento com Deus, você não deve só fazer o que você é obrigado, você deve fazer mais. Não só fazer o que é o seu dever, mas ser generoso, fazer além, ir além para Deus. Experimente aplicar esse norte na sua vida. Sempre manter esse equilíbrio entre dever e generosidade. Cumpra o seu dever e pratique a generosidade. Cumpra o dever e pratique a generosidade. E você vai ver o que o mundo, o que a vida, o que Deus vai retornar para você em resposta. Se o vídeo de hoje te ajudou, você conhece alguém que vai ser ajudado por essa mensagem, passe adiante. E se você ainda não inscreveu aqui no canal, inscreva-se agora. Até a próxima.